Olá a todos, meu nome é Douglas Ions e nesta videoaula vou apresentar para vocês como calcular a força em eixos devido a engrenagens cilíndricas de dentes retos. O objetivo desta videoaula é facilitar o entendimento do acadêmico no cálculo das forças que agem sobre os eixos de um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Acompanhe as figuras e os cálculos realizados. Considerem que temos um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos. A engrenagem motora 1 gira a uma rotação N1 e transmite uma certa potência N para a engrenagem movida 2. A partir da rotação N1 e da potência transmitida N, poderemos calcular o momento torsor. Esse momento torsor é então calculado pela expressão N potência em watts igual a momento torsor em newton vezes metro vezes a velocidade angular em radianos por segundo. Sabemos que a velocidade angular, ela é calculada pela expressão 2 vezes π sobre 60 vezes rotação em RPM. Assim, rearranjando esta expressão, podemos colocar dessa forma. O momento torsor é a potência em watts sobre ômega em radianos por segundo. Essa, então, é uma expressão que permite calcular o momento torsor, mas também temos outras, como esta, que também permitem calcular o momento torsor a partir da potência, nesse caso, em quilowatts, e também da rotação em RPM. Inicialmente, é necessário conhecermos algumas características das engrenagens, como, por exemplo, o módulo delas e também o número de dentes Z1 e também o Z2 das engrenagens. Com essas informações, podemos calcular, então, o diâmetro primitivo da engrenagem motora e, dividindo o diâmetro primitivo por 2, nós temos o raio primitivo da engrenagem, que estão, então, indicados aqui. Se conhecemos o momento torsor e também se conhecemos o raio da engrenagem, se dividirmos o momento torsor pelo raio, nós temos a força tangencial, que é aplicada sobre o diâmetro primitivo. Aqui está ela, então. A partir da força tangencial na engrenagem e também do conhecimento do ângulo de pressão da engrenagem, que na maior parte dos casos é 20 graus, podemos então calcular a força normal que é desenvolvida sobre a reta de ação. Essa força normal, então, é essa, e ela está aplicada exatamente sobre a reta de ação que une as duas engrenagens. Com a força normal agora aplicada sobre a reta de ação e também com o conhecimento do ângulo de pressão alfa, podemos agora então calcular a força radial que é aplicada sobre o dente da engrenagem. Essa força radial, ela provoca uma força radialmente ao eixo. Aqui está ela representada então. Pode-se perceber então que esse conjunto de forças Fn e seus componentes Ft e Fr correspondem à ação da engrenagem motora 1 sobre a engrenagem movida 2. O efeito do momento torsor sobre as engrenagens, neste caso um mecanismo de contato direto, se transforma em duas forças, uma tangente e outra radial ao dente da engrenagem. Essas forças Ft e Fr podem então ser transferidas para o centro do eixo da engrenagem movida. É claro que, juntamente com essa transferência, teremos que levar também o momento torsor gerado pela força Ft.
Já o sentido e direção das forças agindo sobre o eixo da engrenagem motora são determinados considerando-se as reações das forças Ft, Fn e Fr, ou seja, estão aqui representadas então cada uma dessas reações. Se essas são as forças de ação da motora sobre a movida, a reação é então em sentido contrário, como destacado aqui. As forças de reação Ft e Fr podem então ser transferidas para o centro do eixo da engrenagem motora. Assim, teremos a ação das forças Ft e Fr aplicadas sobre o centro da engrenagem movida e a reação das forças Fr e Ft aplicadas no centro da engrenagem motora. Era isso, então. Espero que essas informações tenham ajudado a esclarecer suas dúvidas. Aqui apresento, então, as duas referências principais usadas para a elaboração desta videoaula. Meu nome é Douglas Roberto Zaios, sou professor e mestre em engenharia. Aqui também deixo outras referências bibliográficas importantíssimas que também abordam o assunto destacado nesta videoaula.